E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade condenar 5 réus do chamado Núcleo 2 da suposta trama golpista. Foram julgados Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, Felipe Martins, ex-assessor internacional da Presidência da República, Marcelo Costa Câmara, coronel da Reserva do Exército, Marília Ferreira de Alencar, delegada e ex-diretora de inteligência da Polícia Federal, Mário Fernandes, general da Reserva do Exército, e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O julgamento foi reaberto depois do encerramento das sustentações orais da acusação e das defesas, concluídas na semana anterior. Com o fim dessa etapa, os ministros passaram a análise dos votos sobre as acusações formuladas pela PGR. Moraes votou pela condenação de 5 dos 6 réus. Pois não há mais dúvida sobre a materialidade. Que houve tentativa de abolição do Estado Democrático, que houve a tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa, chefiada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que houve dano ao patrimônio público e que houve a deterioração de patrimônio tombado. Isso não há dúvida. Bom, para o ministro Marília Ferreira de Alencar, delegada e ex-diretora da inteligência da Polícia Federal, deve ser condenada por 2 crimes: organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E Moraes absolveu Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal. Não é nem função da Polícia Rodoviária Federal isso. Então, claramente, houve aqui um desvio de finalidade absolutamente ilícito para auxiliar um determinado grupo político que se transformou em organização criminosa a se manter no poder. Talvez, ministro Zanin, um dos momentos mais vexatórios da história de uma instituição respeitada como a Polícia Rodoviária Federal. Bom, no caso de Felipe Martins, apontado como envolvido na elaboração da chamada Minuta do Golpe, Moraes reconheceu a existência de controvérsia sobre a suposta viagem do ex-assessor aos Estados Unidos. Da mesma forma, rejeito a alegação de nulidade em razão, segundo a defesa de Felipe Garcia Martins Pereira, da decretação de prisão ilegal do réu. Num primeiro ponto importante destacar é que a prisão realizada não tem nenhuma relação com o mérito da ação. A prisão foi realizada por representação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido de uma possível tentativa de fuga do réu Felipe Garcia Martins. E há documentos de um lado e do outro dizendo que houve a tentativa de fuga, não houve a tentativa de fuga. Há documentos iniciais das autoridades americanas dizendo que efetivamente havia entrado nos Estados Unidos. Depois há documentos de que eventualmente teria ocorrido uma falsificação nos Estados Unidos dessa entrada, ou seja, há toda ainda uma celeuma sobre essa entrada ou não, o que fez com que eu tivesse determinado a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. E a questão da veracidade ou não dessas informações prestadas e que ensejaram naquele primeiro momento a prisão de Felipe Garcia Martins Pereira, que, como disse, posteriormente foi convertida em medidas cautelares, essa questão está sendo investigada de maneira apartada, decisão que tomei no dia 16 de outubro de 2025, encaminhando à Polícia Federal para análise, numa PET específica, da eventual veracidade ou não disso e, eventualmente, de responsabilidade daqueles que forneceram essas informações. O Moraes foi acompanhado no seu voto pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, presidente da turma. Os réus condenados foram declarados sem direitos políticos, ou seja, não podem ser candidatos nem votar, e receberam as seguintes penas: Silvinei Vasques, 24 anos e 6 meses de prisão; Marcelo Câmara, 21 anos de prisão; Felipe Martins, 21 anos de prisão em regime inicial fechado; Mário Fernandes, 26 anos e 6 meses de prisão.
E o ministro Moraes concluiu esse julgamento dizendo que é contra o projeto de lei da dosimetria, abro aspas para o ministro. Não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia, fecho aspas. Bom, as condenações impostas pelo Supremo já somam 397 anos de prisão e multas de quase 4 milhões de reais. Desde dezembro, a Corte condenou 24 réus e absolveu um, depois de analisar 3 dos 4 núcleos denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Ana, a gente traz esse gráfico aí para somar, para trazer, né, essa quantidade aí de penas, os quais os réus foram condenados, mas eu estou me referindo apenas àqueles dos núcleos pelo qual o relatório da Polícia Federal e depois a PGR utilizou para separar quem era o mandante, financiador aí da suposta trama. Nem estou falando de todos os condenados, mais de 1.000 condenados ali pelos atos do 8 de janeiro. A gente está só ali trazendo esses números em relação a esses núcleos principais, segundo a Procuradoria-Geral da República. Hoje mais um dia triste aí com a condenação desses 5 réus integrantes do núcleo 2. Só para a gente trazer, eles são acusados, eram acusados pela Procuradoria-Geral da República de elaboração da suposta minuta golpista e alguns deles de terem interferido ali no segundo turno das eleições por conta ali da Polícia Rodoviária Federal para impedir os eleitores de votarem durante o segundo turno das eleições. Essas são as alegações da Procuradoria-Geral da República em relação a esse núcleo. E depois, essa mesma investigação, eles chegaram à conclusão que não. O próprio ministro Alexandre de Moraes. O próprio ministro Alexandre de Moraes chegou à conclusão de que não atrapalhou, que as operações não atrapalharam, que tudo correu bem. O próprio ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu vou confessar para vocês, eu não sei por onde começar. Eu assisti a sessão toda, inteira. E o ministro, primeiro, o que ficou claro é que o ministro não levou em consideração nenhuma vírgula do que a defesa trouxe. Nada, nada. Ele simplesmente, o que a defesa trouxe em termos de geolocalização, documentos da Agência de Imigração dos Estados Unidos, ele ignorou. Os detalhes de tudo isso estão no perfil no X do doutor Jeffrey Schichini, advogado de defesa do Felipe Martins. São vários tweets com tantas aberrações que 40 minutos, meia hora de programa aqui, eu não daria para colocar tudo para vocês. Agora, muita gente perguntando sobre a Magnitsky, o Felipe Martins não estava no combo Brasil para a aplicação das sanções da Magnitsky. Por alguma razão, não colocaram o nome dele e a defesa também preferiu que fosse assim. Porque a defesa do Felipe Martins nos Estados Unidos prefere acreditar no judiciário americano e não em lobbies ou caminhos de política externa americana que vão e vêm de acordo com políticos. Já o sistema judiciário é muito bem estabelecido e essa foi uma opção da defesa. Outra coisa foi que eu falei antes de entrarmos aqui no estúdio, eu consegui conversar com pessoas muito próximas ao Felipe Martins e elas me contaram que o Felipe está tranquilo, sem qualquer preocupação, com fé inabalável em Deus e confiante de que o caso, que envolve seu nome nos Estados Unidos, ainda trará novidades e que a verdade prevalecerá. E ele disse também para os interlocutores que ninguém vai tirar a sua dignidade e a sua tranquilidade. Bom, sem relação ao lado do Felipe Martins. Agora, nós estamos falando de uma pessoa que não viajou para os Estados Unidos, que não planejou golpe, que não estava em nenhuma reunião, ninguém confirma, nenhuma pessoa envolvida nesse tal suposto golpe para derrubar a República, ninguém confirma a presença de Felipe Martins em nenhuma reunião. Não há minuta do golpe. E tudo isso, essa aberração jurídica que nós estamos vendo no Brasil, isso sim é um golpe.
essa aberração que todos nós presenciamos hoje, mais uma de mais um núcleo, isso sim é um golpe na República, um golpe na nossa democracia, na nossa Constituição. Porque nós estamos falando de um mega ultra golpe baseado em 9 delações de uma pessoa só. Mauro Cid, 9 delações de vai e volta, conserta, vai e volta. E 300 e quantos? Mais de 300 anos de cadeia para essas pessoas por causa de 9 delações inconsistentes de uma pessoa. Lembrando que no caso do Felipe Martins, quando o Mauro Cid foi questionado, o senhor tem alguma materialidade para comprovar o que nós sabemos sobre o Felipe Martins, vídeo, documento? E ele disse não tenho nada. Portanto, Paula, ouvir de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que a prisão do Felipe Martins não tem mérito, não tem nada a ver com o documento de imigração. Como não tem nada a ver? Ele foi preso por uma suposta viagem. E aí ele fala tanto nesse vídeo que acabamos de mostrar, tem que isso, que vai, que vem. A questão é, o princípio fundamental da presunção de inocência está em dúvida, em dúbio pro réu, morreu. Em dúvida, manda para solitária. 20 anos de prisão.